Com 6 anos, eu tenho isso em mente. Eu via minha mãe e meu pai brigar, verbalmente, fisicamente, e aquilo ali era muito... Era sofredor, porque era eu e minha irmã, eu tinha 6, Beth 5, Helena 3 anos, e a gente era aquele... Era complicado aquilo ali, ver aquela cena ali. Aquilo traumatizou você, né? Sim, Sua infância e a infância dos seus irmãos, né? Sim, senhor. Você é o mais velho, então, né? Sou o mais velho. Inclusive, minha mãe perdeu até um filho, antes de mim perdeu um filho devido a essas agressões também. E aí ele é policial civil, hoje está aposentado. E quando ela dava queixa dele, os policiais chegavam lá, revoltados, querendo saber quem era, quando eu me lembro que eles falavam assim, é você, meu amigo, o que está acontecendo? Aí não dava em nada. Claro. Aí eles iam embora, continuava, até que um dia ela teve que sair fugir da Bahia para Recife, de madrugada, porque estava vendo a hora acontecer uma tragédia, que ele é policial, andava armado também. E aí foi quando a gente foi morar em Recife, chegou lá, não tinha casa, foi morar com os pais da minha mãe, né? Não tinha casa, aí minha mãe começou a procurar casa, mas não tinha dinheiro, tinha que ir para as invasões. E sempre tinha aqueles conflitos de polícia, né? Sim. Com os moradores ali. E eu me lembro que essa música fica na minha cabeça, daqui não saio, daqui ninguém me tira, onde é que eu vou morar? Que era o hino, né, dos invasores. Sim. E a gente morava em barraco, casa de lona. E minha mãe ali querendo sustentar a gente, e se envolveu com várias pessoas, não na prostituição, porque ela queria ter uma família. Queria ter uma família. E por não ter meu pai, cada relacionamento que ela tinha, eu chamava ele de pai. E aí, com 10 anos, eu tinha que ajudar minha mãe, porque a gente não tinha televisão, não tinha geladeira. E era complicado. Então, com 10 anos, eu comecei, vou trabalhar também. Aí comecei a catar papelão, ferro velho. E via minha mãe correndo atrás para criar gente. Uma vez, em um dos relacionamentos que ela teve, eu cheguei em casa, estava toda arrebentada. Quer dizer, aqueles problemas que ela teve com o seu pai continuavam se repetindo em outros relacionamentos, maus tratos. Sim, eu já não queria mais estudar, queria ganhar dinheiro. E nessas saídas, isso foi até os 14 anos, 10, 14 anos, nessas saídas aí eu me envolvia muito com pessoas que usavam droga, bandido, prostitutas, né, no centro de Recife. E depois minha mãe conheceu o pai do meu irmão mais novo, Edson. Hoje ele é policial militar, graças a Deus, está lá. Morando em Recife com ela. E a coisa apertou mais ainda, ficou mais complicado. Então, quando ela viu que a coisa estava feia, então ela resolveu mandar eu e minha irmã para a Bahia, para morar com meu pai. Não foi fácil. Eu tenho uma cena na cabeça dela na rodoviária com meu irmão mais novo, Edson, chorando e ela também chorando. E aí a gente foi para a Bahia, chegou lá na Bahia, meu pai morava com minha tia, que eu chamo de tia, que era minha madrasta, e ela já tinha 2 filhos de um relacionamento que não deu certo, e um casal com meu pai, que é o Fernando e a Francine, Fábio e o Michel, que faleceu. O problema do meu pai é que ele, durante a semana, ele era excelente, uma pessoa excelente, trabalhador, responsável. Por isso que minha mãe mandou a gente para morar com ele, porque um dos motivos foi que eu poderia me perder nas drogas lá, eu só queria, nem estudar eu queria mais. E quando chegou lá, a mesma situação. Briga verbal e física. E aí, o que aconteceu? A gente se mudou, foi morar no bairro que Sheila morava, aí foi onde a gente se encontrou. Sheila, como é que você conheceu Etevaldo? Então, bispo, conheci Etevaldo, eu tinha 15 anos, né? E o prédio da minha família, da mãe dele, da tia dele, era próximo, né? Bloco 1, bloco 2. Então, a gente se conheceu assim, a irmã dele que me apresentou a ele, né? E dali foi criando sentimento por ele, mas nessa época eu tinha 13 anos.
E como é que você depois tomou conhecimento do trabalho da Igreja Universal? Aí depois, quando ele me levou... Foi através dele? Através dele, que ele me levou para a igreja. Ok. Que, na verdade, eu ia mais para ver o que ele... Que a gente tinha uma vida muito ativa, desde o namoro, né? Do mundo. Sexualmente falando? Sexualmente falando. E quando ele não queria mais nada comigo, então eu comecei a desconfiar. E aí você falou, o que está acontecendo? Será que ele virou gay? Ou será que ele está com outra? Isso. Na cabeça de mulher, fala a verdade, Isso, Sheila. Tu sim, pensou senhor. ou ele está com outra, ou ele Isso. está agora gostando de homem. Não é normal um homem rejeitar uma mulher, né? Ainda mais vocês que já levavam quase 2 anos, né? Com uma vida íntima, né? Ativa sexualmente falando. Isso. E você, Tevaldo, como é que foi essa situação? Essa situação, bicho, foi complicada porque a gente brigava muito, né? Muita desconfiança. Mesmo antes de ir para a igreja, era aquele namoro mundano, mas a gente sempre estava brigando, discutindo. E aí, quando eu comecei a ir para a igreja, eu conheci outra pessoa. Maravilhosa. Isso, na igreja. E essa pessoa fez com que eu não quisesse mais nada com ela sexualmente. Eu rejeitava ela vir, eu dizia que não. A sua carne dizia sim. Isso. Mas a sua fé, o seu espírito, o seu compromisso com essa outra pessoa dizia, não faça isso. Eu não mereço ser traído assim. Isso. Quando eu conheci a palavra de Deus, eu pensava que prostituição é só para aquelas mulheres que... por dinheiro. Uhum. Mas eu entendi que prostituição é sexo sem um casamento. Correto. E a gente praticava, né? E para mim não era pecado diante de Deus. Além disso, eu vi os espíritos também na sexta-feira falar que, quando manifestaram as pessoas que, quando o pastor entrevistava, e perguntava o nome, ele dizia o nome e o que você está fazendo com ela? Aí dizia que destruía casamentos e levava a pessoa à prostituição. E aí foi um desses aí que destruiu o casamento da minha mãe com meu pai. E eu estou me prostituindo, então esse negócio vai entrar em mim. Aí criou o temor e despertou em mim o seguinte, poxa, eu estou em pecado. Eu estou desagradando a Deus e eu não quero esses negócios dentro de mim, não. Eu fiquei entre 2 igrejas, a Igreja Universal e outra igreja, e essa outra igreja só tinha estudo bíblico. Então, daqui a pouco, o pastor Etevaldo vai falar mais ao respeito esse impasse, né? Uma igreja que só tinha estudo bíblico, ou bíblicos, e a Igreja Universal, que ensina a palavra de Deus, mas também leva as pessoas a praticar, como, por exemplo, o trabalho de libertação que você mencionou sexta-feira. Bem, iniciamos o seu programa Obreiros em Foco, diretamente aqui do Templo de Salomão, nesta segunda-feira, em preparação para a 3ª vigília da coroa, quando o Bispo Macedo estará conosco, nesta 3ª vigília da coroa. Você deve chegar cedo, porque nós iremos fechar as portas, faltando 10 minutos para as 18 horas. Então, chegue cedo, em espírito de oração, esteja você participando presencialmente aqui no Templo de Salomão ou aí na Catedral, no Templo da Universal, no seu estado, na sua cidade, porque certamente será uma vigília memorável. Olá pessoal, nós estamos aqui na estação Bresser-Moca. Normalmente você escuta dizer que alguém se jogou na linha do metrô, alguém se suicidou, e na contramão dos fatos nós estamos aqui para levar essa palavra de fé, de esperança e para mostrar que depressão tem cura sim para as pessoas que têm aquele vazio na alma. Acompanhe agora como foi o trabalho realizado. Meu nome é Fernando, como eu já falei, tenho 30 anos e há um tempo atrás sofria com síndrome do pânico, depressão, enfim, um pacote completo, ansiedade, entre outras coisas. E um dia foi me apresentado o projeto Depressão Tem Cura. No começo eu duvidei, desacreditei, mas quando eu me entreguei de fato, de verdade, e obedeci o que era falado, gratuitamente eu fui curado. Normalmente quando a gente depende de um médico, de alguém, de fulano, beltrano, ciclano, eles falam que não tem cura ou que tem que tratar com algum tipo de medicamento. E nesse projeto eu descobri que não tinha medicamento nenhum, a única coisa que eu tinha que fazer era obedecer. E hoje eu tô aqui curado, sou prova viva que existe a cura. E do mesmo jeito que a gente recebeu de graça a cura, a gente quer entregar para vocês também. E a gente está passando de vagão em vagão entregando para as pessoas que sofrem com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, enfim, aquele pacote completo que só você sabe o vazio na alma que você carrega. Você que fala, eu tenho isso, eu entendo o que você está falando, eu passo por isso, levanta a mão, vou levar até o seu lugar de graça.
você que está depressivo, você que está sofrendo com a depressão, liga para a gente agora, para a nossa central de atendimento aqui no Templo de Salomão. O número é o 3573-3535, 0 operadora 11. Repita comigo, 3573-3535, 0 operadora 11. A única coisa que nós cobramos é a sua sinceridade. Como você acabou de acompanhar aí esse trabalho realizado aqui pelos levitas, pastores e obreiros do Templo de Salomão, aqui em São Paulo e em todo o Brasil, esse grupo voltado para os depressivos. Muitas pessoas depressivas têm vergonha de assumir que sofrem com depressão, mas uma ligação, ouça, uma ligação sua sincera aqui para a nossa central pode mudar o curso completamente da sua vida. Eu estou falando com você, preste atenção, estou falando com você que está pensando em tirar a própria vida. Eu estou falando com você que está pensando em abandonar a sua família. É com você que eu estou falando. Com você que acha que já não existe mais solução para os seus problemas. É mentira. Existe sim. Enquanto há vida, há esperança. Então liga para a gente, porque nós vamos lhe ajudar. Isso se você for sincero. Porque se você não for sincero, por favor, não perca tempo em ligar para a gente, porque a gente não tem tempo a perder, não. Mas se você é sincero, você pode ligar, porque o seu problema vai passar a ser o nosso também. O Bispo Irlan está aqui em estúdios para ler a sua participação através das redes sociais do programa Obreiros em Foco. Bispo Irlan, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Bispo Júnior. Boa noite a todos. A Mariana Gomes, ela diz os detalhes que passam desapercebidos na Bíblia, entre parênteses, ungir a orelha. Realmente é por onde o diabo mais ataca nós, servos de Deus. Pois o que ouvimos ou escutamos fica na cabeça. Foi uma noite de renovação, Bispo. Que venhamos a viver em santidade ao Senhor sempre, que o nosso azeite nunca venha a acabar. Hashtag terceira vigília da coroa. Vamos para cima então. E esta semana vamos continuar ungindo a ponta da orelha direita, hein? Para a gente ter ouvidos espirituais para ouvir e entender e obedecer a palavra de Deus. Mas agora, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Você que diz, bispo, eu estou sendo assediado sexualmente, eu estou prestes a cair em tentação, em me fornicar ou cometer a prostituição, ou o adultério, trair a minha esposa, meu esposo. Eu estou prestes a mentir. Para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, eu estou prestes a fazer um negócio errado. Você que está prestes a cair em tentação, seja com homem, mulher, seja no trabalho, seja na fé, seja maliciar, julgar, seja guardar uma mágoa, seja qual for a tentação que você esteja sendo assediado, pressionado, bombardeado. Eu quero dizer para você, meu amigo, que você pode fazer algo antes de cair em tentação, que vai livrar a sua alma da condenação. O quê? Caia de joelhos. Como é que é? Ao invés de cair em tentação e negar a sua fé e destruir tudo que você vem construindo já por muitos anos com Jesus, por meio da prática, da obediência à sua palavra, caia de joelhos, fala com Ele. Fala para Ele, meu Deus, me livra desta tentação. Eu não quero te desagradar. Eu não quero voltar a crucificar o Senhor outra vez, porque eu sei que o que o Senhor fez na cruz por mim, por nós, foi suficiente. Repreenda esse pensamento, essa tentação, por mais forte que seja. Você que está sendo tentado a se drogar, sabe? A fazer coisas que você fazia no passado, a murmurar, falar palavrões, julgar as pessoas, duvidar de Deus ou de si mesmo. Repreenda, diga, está amarrado em nome de Jesus, eu não vou cair. Deus vai me livrar. Veja só o que vai acontecer se você fizer isso. Acompanhe aqui, por favor. Por favor, Wesley. Olha só. Livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Acompanhe a leitura, por favor. Em voz alta, se possível. Vamos lá, Wesley, aqui. Não veio sobre vós tentação, quer dizer, ninguém é tentado, ninguém jamais foi tentado, senão humana. Toda tentação que vem para a gente é humana, é da carne. Toda tentação é humana, está aqui, ó. São os sentimentos.
Mas fiel é Deus. Deus é fiel. Por quê? Que não vos deixará tentar acima do que podeis. Está vendo? Quer dizer, Deus é fiel e Ele não permite que a gente seja tentado além da nossa capacidade de resistir à tentação, seja ela qual for. Sentimental, familiar, profissional, espiritual, sexual. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, leia em voz alta, o diabo odeia essa parte. Antes, com a tentação, dará também o quê? O escape, para que possais suportar. Daí. Quando Deus vê que você e eu estamos sendo tentados, então logo Ele envia o auxílio. Ele nos dá a força, a capacidade para que a gente resista à tentação. Cair em tentação é uma escolha de desobedecer a palavra de Deus, de desonrar a Deus ao invés de honrá-lo. Por isso, por mais grave que seja, por mais forte que seja a tentação que você esteja sofrendo, dentro da sua própria casa, na igreja, no seu casamento, no trabalho, na sociedade, repreenda, amarre. Em nome de Jesus, você está amarrado, diabo. Você não vai me derrubar, porque foi Deus que me colocou de pé e é Ele que vai me sustentar. E se você tiver que cair, caia de joelhos. Fala com Deus em oração e Ele vai te levantar com uma força e uma revolta que ninguém vai conseguir lhe parar. Você vai chegar lá no céu, porque esse é o destino para a alma daqueles que realmente temem e obedecem a palavra do Deus vivo. Meu nome é Bruna Gonçalves, eu tenho 20 anos. Cheguei na igreja aos meus 7 anos e me afastei aos 12. Comecei a me preencher com amizades, me envolvi com rapazes, bebidas, comecei a frequentar baladas, pancadões de rua. No começo era muito bom. Quando eu comecei eu conheci o mundo, para mim, eu falei, nossa, aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar. E aí foram me apresentando amizades, e aí eu fui me envolvendo. Depois de amizades, foram me apresentando rapazes, e eu acabei me tornando uma pessoa vaidosa. Eu não saía de casa sem passar uma maquiagem. Eu não saía de casa sem arrumar meu cabelo, porque aquilo era como se me preenchesse. E quanto mais eu me arrumava, mais eu chamava atenção. E quando eu não chamava atenção, ninguém olhava para mim, eu voltava e me arrumava, fazia melhor. Quando eu ficava sozinha, vinha um buraco. Era como se fosse um buraco enorme dentro de mim, de sentir angustiada, de sentir triste, de me sentir complexo. Eu acabei tendo inícios de depressão. Eu não queria mais sair de casa. Chegou um momento que eu não queria mais sair de casa. Chegou um momento que eu não queria saber de escola, de querer estar perto de momentos em família. Era como se tivesse um mundo sobre mim, um inferno todo sobre mim, não deixava eu ter força para me levantar. E foi aí que eu voltei à Igreja Universal do Reino de Deus. Eu comecei a participar das reuniões de quarta, de sexta, de domingo. Eu comecei a cuidar da minha alma. Aquelas coisas que eu fazia no mundo, era como se não quisesse mais, fui perdendo o gosto, fui perdendo... Eu não queria mais, eu tomei nojo. O pastor sempre falava do Espírito Santo, a importância de ter o Espírito Santo dentro da gente, né? E eu olhava assim e falava assim, quem é o Espírito Santo? Eu não sei quem é ele. E eu falei, eu quero o Espírito Santo. Eu determinei, eu falei, meu Deus, eu quero ter o Senhor. E foi aí que veio o jejum de Daniel. Eu me desconectei do mundo para me conectar com Deus. Então eu me desliguei do Facebook, me desliguei de todos os chats, me desliguei do WhatsApp, me desliguei de tudo. Porque a minha prioridade mais não era aquilo. Mesmo que doía, mas a minha prioridade era o Espírito Santo. Todos os dias eu fazia algo diferente. Se era um dia eu evangelizava, saía para os bairros e ficava horas evangelizando. Passei a meditar, eu passei a ler livros da fé. Aquilo que iria me trazer o conhecimento de mais de Deus. Passei a ler o livro dos Passos de Jesus e o Batismo do Espírito Santo. Então eu me aprofundei. O pastor, ele fez um propósito de todas as igrejas de estar 3 dias de vigília.
Então, foi na última vigília. Eu pensava, não, eu vou ser batizada no primeiro dia. Porque eu queria ser cheia, minha sede era tão grande. Então, eu falei, meu Deus, me batiza, me batiza. Eu me lembro que aquela busca foi a melhor busca da minha vida. Que eu falei, meu Deus, se o Senhor não me tirar daqui, se o Senhor não tirar esse vazio de dentro de mim e me mudar, me tornar uma nova criatura, então me mata. A palavra dele diz que aquele que tem sede, vinde a mim e beba, e eu estou aqui. Então que o Senhor venha tirar isso de dentro de mim. Eu me lembro que o bispo falou assim, o Espírito Santo está descendo. Ele está descendo e está aí na sua frente. E eu falava, meu Deus, eu não quero que o Senhor esteja na minha frente, mas eu quero que o Senhor esteja dentro de mim. Eu sentia um gozo tão grande, eu sentia uma alegria tão grande dentro de mim, tão grande, que o que eu queria tanto, o que eu buscava tanto no mundo, eu pude receber naquele dia, naquela madrugada. Foi um dia extraordinário, porque aquilo que eu mais buscava, eu pude receber naquela madrugada. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu passei a ter paz. E hoje, a minha mãe fala, você é o meu exemplo. Hoje eu sou um exemplo, não por ser de aparência, mas eu consigo dar aquilo que eu tenho, não só para ela, mas para todos que ficam ao meu redor. O jejum foi um divisor de águas para mim, porque de uma pessoa que eu era, eu passei a ser outra. Eu passei a ser uma fonte a jorrar. O jejum de Daniel, ele não é só para aqueles que estão chegando na igreja, mas o jejum de Daniel é para aqueles que querem algo a mais com Deus. Tanto você que está chegando agora na igreja, como você que é obreiro, você que é pastor, o jejum de Daniel, ele é um algo a mais, porque você fazendo o jejum de Daniel, você se torna renovado, você se torna essa fonte a jorrar. Não é porque a gente é da igreja que a gente não vai ser sujeito, mas todos os dias a gente está sujeito. Só que no jejum de Daniel, Deus ele nos separa. Ele nos separa. Ele quer a gente cada dia mais para Ele. Ah, meu amigo, ao invés de você, sabe, cair de cabeça no mundo como fez a Andressa, se envolveu, olha, com más companhias, baladas, vícios, festas, e o vazio só foi aumentando. E olha que ela conhecia a verdade, mas ela queria viver uma mentira, até que chegou no fundo do poço. Qual foi o fundo do poço da Andressa? O fundo do poço de muitas pessoas que você conhece. Depressão. Esse vazio no peito, esse buraco, que não tem festa, não tem moda, não tem viagens, não tem fantasias sexuais, não tem nada nem ninguém que possa preencher. Só o Espírito de Deus. Determine aí agora, eu vou fazer o jejum de Daniel. Fala, eu vou fazer o jejum de Daniel. Você tem que tomar essa decisão. O que é o jejum de Daniel? É você se abster de informações seculares, músicas, notícias, novelas, livros, tudo aquilo que não acrescenta nada à sua vida espiritual. Durante estas 2 semanas que faltam, porque no dia 23, no domingo dia 23, vai ser o dia do casamento, do seu casamento com o Espírito Santo. Eu vou falar mais ao respeito, mas você pode visitar o site oficial igrejauniversal.org e obter mais informações detalhadas sobre o jejum de Daniel. Sheila, e quando você então tomou conhecimento de quem ou com quem o Etevaldo estava se envolvendo, hein? Como é que foi? Mesmo assim, ainda eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Você foi na igreja, Fui na igreja. acompanhou ele e viu que a outra pessoa não era ela, era ele. Isso. Jesus. Isso. E que Etevaldo estava apaixonado por ele. Aí eu olhava assim, aí eu chamava de ombreira. Uhum. Todas elas lá na frente do altar, assim, no cantinho, toda arrumadinha. Aí eu ficava, quem é? Será que é essa? Será que é aquela? E ficava desconfiada. Mas aí o tempo foi passando e você teve a oportunidade também de conhecer a verdade, a palavra de Deus. Isso. E se libertar de tudo aquilo que também certamente lhe oprimia. Isso, Senhor. Aí foi que eu me entreguei para Jesus, né? Quanto tempo depois, Sheila? Mais ou menos uns 3 anos.
nessa faixa, né? Quando ela foi na sexta-feira também, né? Para libertação. Para libertação. E quando ela viu os demônios manifestando lá também, aí ela despertou também para esse mundo invisível. E quando ela viu eu pegando firme, E ela ficando para trás? Isso. Isso. É isso mesmo. Isso mesmo. Ela... Pode falar, Sheila, que o bicho perguntou para você. Se o senhor quer que eu fale? Pode falar, fique à vontade. Diga lá, Então, Sheila. aí quando eu cheguei na igreja, aí eu vi os demônios, né, manifestados. Aí tinha uma obreira que passava no meio do salão e falava assim, fecha os olhos. E eu, de olho nele, quem é? Quem é? Será que é essa? Será que é aquela? Enfim, a malícia, né? Já ficava. Aí depois eu fui entendendo quando eu vi o espírito da pombagira manifestado, né, no altar, na frente. Então, dali eu falei, não, ele está pegando firme. Se eu vacilar, eu vou perder ele. Não, eu tenho que ir junto com ele, eu tenho que crescer junto com ele. Aí eu fui pegando firme com Jesus. E porque a minha prioridade era ele. Eu botava ele em primeiro lugar. É o erro que muitas pessoas cometem, Sheila. Infelizmente. E por isso, se batiza, entre aspas, nas águas, e aquele batismo não vale de nada, entre aspas, no sentido de que a pessoa não entregou tudo. Não que o batismo não tenha o seu valor, tem, mas se a pessoa não está arrependida, ela não entrega tudo, e aí depois não acontece o batismo com o Espírito Santo, e passa 7 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a pessoa lá boiando, né? Isso, senhor. Na igreja. E até me batizei junto com ele. Olha só. Mas eu não queria nada. Você está vendo só? E nós não sabíamos disso, e você aí agora está afirmando que realmente isso acontece. Isso, E chegou uma hora que eu chamei ela para decidir. Eu falei, ó, eu vou seguir Jesus, eu vou ser crente agora, eu vou seguir esse caminho aí. E... Entre aquelas 2 igrejas, desculpa, Etevaldo, é porque você ficou de responder. Ah, sim, senhor. Você falou que tinha uma igreja que realizava estudos bíblicos e tinha a igreja universal que ensina a palavra de Deus e que leva a pessoa a praticar a palavra. Então, essa igreja aparentemente era paz. Porque era só estudo, não tinha nenhuma proposta de libertação, de transformação de vida. Eu precisava de uma transformação de vida. E aí eu fui na sexta-feira na igreja. Aí aqueles demônios manifestando, e eu não fechava os olhos, com medo. Eu pensava que o diabo era de chifre, vermelho, rabo, tridente. E via aquelas pessoas ali com a voz diferente e levantando aqueles bancos pesados da época. E eu ficava com medo. E o que me chamou a atenção foi quando o pastor entrevistava, que quando ele perguntava o nome, aí falava o nome e dizia o que ele fazia na vida da pessoa. Aí eu fui me identificando, foi aí que eu fui entender por que meu pai é daquele jeito. Quando ele falava assim, ó, qual o teu nome? Tal, aí ele falava o nome. Aí eu, e o que você está fazendo? Eu estou amarrando a vida financeira dele. Aí eu, tem um desse aí em mim, porque a minha vida financeira não vai, não consigo prosperar. Aí entrevistando, qual é o teu nome? Tal. Aí falava, o que você está fazendo? Estou colocando vício de cachaça, vício de maconha. Aí eu pensei, tem um desse do meu pai também. Então, ali eu fui entender que o meu sofrimento, o sofrimento das pessoas, as coisas ruins que aconteciam no mundo, o que estava por trás disso aí eram essas forças malignas. Okay. Só que o pastor Sim. falou assim, domingo você vai conhecer um espírito mais forte, que é o Espírito Santo, que me faz vencer esse espírito. Então, o pastor exercendo a sua autoridade na reunião sexta-feira, ele dominava aquela situação, Sim, aquelas senhor. entidades, aqueles encostos, e revelava a atuação deles. Isso. E libertava as pessoas. Sim, senhor. E falava, olha, domingo vocês vão conhecer aqui, vocês vão ter a oportunidade de buscar ou receber o mesmo Espírito que me dá essa condição de poder subjugar esses espíritos malignos. Só que eu pensava que ele ia manifestar também. E foi aí quando você tomou a decisão de ficar na Igreja Universal. Vou ficar aqui. Aí fiquei entre lá e a Igreja Universal, só que lá aparentemente era paz, porque não tinha, era só estudo e proposta não tinha proposta nenhuma de transformação de vida. E na Igreja Universal tinha essa proposta, até que eu sentei com o obreiro e falei com eles que eu estava com esse conflito. Aí ele falou assim, ó, qual é que está te dando proposta de mudança de vida? Eu falei, Igreja Universal. Aí, então, você que decide. Aí, pronto, aí foi quando eu vou ficar aqui mesmo. Veja a importância do trabalho dos obreiros, né? Você que está nos assistindo, veja que ele participou de várias reuniões, ele viu a manifestação do poder de Deus, ele ouviu a palavra,
mas foi quando um obreiro sentou com Etevaldo e falou para ele, olha, apela para a sua inteligência. Onde é que está? Onde é que você está vendo o resultado? Aonde é que você está vendo que a sua fé está sendo ativada e colocada em prática? Porque a fé sem obras é morta. Sim, senhor. Estudo bíblico é fundamental. Nós realizamos estudos na Igreja Universal, inclusive às quartas-feiras. Mas nós sabemos que o justo viverá pela sua fé e não pelo conhecimento teológico, bíblico. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Obreira, não abra mão do atendimento. Atender as pessoas na igreja e fora da igreja, às vezes vale mais, é mais eficiente do que toda uma reunião de 2 horas, 1h30, 1 hora. Bem, nós vamos continuar aqui a entrevista com o casal, mas antes, deixe-me falar com o Bispo Irlan, que tem aí mais participações de pessoas através do WhatsApp. O número é o 95339 2828, 0 operadora 11. Você pode enviar uma mensagem de áudio, de texto, ou você pode gravar um vídeo e enviar para o nosso WhatsApp aqui, um vídeo breve, curto, objetivo, falando da sua experiência na vigília da coroa, a primeira ou a segunda. O número é o 953 39 2828, 0 operadora 11. Então, e a Mona Lisa, ela mandou seu comentário justamente pelo WhatsApp dos obreiros. Ela diz assim, ótima noite, bispo, me chamo Mona Lisa, sou da região do Grajaú, participei da Vigília da Coroa hoje aqui em minha igreja. Ela diz, que reunião, não tenho nem palavras, tive uma experiência magnífica, inexplicável com Deus. Venho passando muitas lutas no meu interior, sentimentos de culpas, frustrações, mas quando o bispo Júlio pediu para ir diante do altar, até este momento, o diabo veio com suas vozes, mas decidi ouvir a voz de Deus e foi glorioso, recebi o renovo do Espírito Santo e tenho certeza da minha salvação. Fui curada de toda lepra espiritual. Amém. Você pode enviar também a sua participação através do Instagram ou do Facebook ou via WhatsApp. Mas agora, a produção do programa Obreiros em Foco gostaria de colocar a participação de obreiros de outros estados que gravaram uma mensagem para todos dizendo por que a pandemia não os isolou do altar. Eu acho que são os obreiros de Mato Grosso, não é? Pode colocar em tela dividida? Com os obreiros de Jardim Mato Grosso, Olá. para afirmarmos que a pandemia não nos isolou do altar. E eles estão aí no altar. Somos a Universal. Tá aí. Um forte abraço para vocês aí de Mato Grosso. Também nós temos algumas fotos, mosaicos de estados, como também de regiões aqui de São Paulo. Eu não consigo ver de longe, eu não sei. Esse é do Maranhão. Aí estão as fotos da participação dos obreiros na segunda vigília da coroa. Esse aí é o Bloco Campinas, não é? Agora é Alagoas. Você pode enviar as fotos também da sua participação. Goiás, na vigília da coroa, a segunda. Agora é o Amapá. Tem aí mais a participação de outros obreiros de outros estados. Agora é Piauí. Se tem aí o outro grupo, eu acho que é de Lausanne Paulista, não é isso? Aqui da Zona Norte de São Paulo, Bloco Norte aqui. A pandemia não nos isolou, porque somos a Universal. Força! A alegria de Deus é a nossa força. Um forte abraço para vocês aí de Lausanne Paulista. Essa é a nossa fé. Quando a gente está na fé, nada nos isola do altar. E a Sheila, ela demorou a despertar para essa realidade. Não podia estar na igreja por causa do Etevaldo, tinha que estar na igreja por Jesus. E foi então quando você decidiu, agora eu vou me entregar, vou entrar de cabeça. Isso, aí o pastor, foi na quarta-feira, né, a gente foi seguindo o procedimento que os obreiros nos ensinavam, nos orientavam.
Aí na quarta-feira o pastor chamou na frente quem queria se entregar, queria se limpar de todo erro, toda sujeira, todo pecado. Então, aí foi dali, e na pregação também, o pastor falando, aí foi que eu fui entender que ele não era mais minha prioridade, e sim o Senhor Jesus. Então, dali eu já fui entendendo, já fui deixando, eu falei, já que ele não quer me tocar, então eu também, tipo assim, rejeitava. Tá. Então, dali eu já fui entendendo o que Jesus estava me mudando dentro de mim. A prioridade era a sua salvação e não a vida sentimental. Não a vida sentimental, porque eu estava dando mais prioridade à minha vida sentimental do que à minha salvação. E ficou amarrada, né? Durante todo esse Isso. tempo. 2 anos, 3 anos? Não, 2 mais ou anos, menos? mais ou Quanto menos. tempo? Menos, mais? É mais ou menos quase um ano. Quase um ano, quase desculpa. um ano. Quase um ano. E depois se batizou nas águas. Quanto tempo Isso. depois foi batizado com o Espírito Santo? Depois uns 2 anos, mais 2 ou anos. menos. Isso, porque 1 ano, 2 anos mais Tá. ou menos. Porque E que se aí casaram depois de quanto tempo? Mais ou Ia menos. fazer uns 4 anos. 4 anos. Uns 4 anos. Mas ela, para se converter, ela quase que morre. Foi, eu tive que passar pela dor. Quase que morre ela. Qual foi a dor? Eu tive uma apendicite supurada, então ela estourou. Gravíssimo. Isso. Aí, nessa apendicite, eu tive que... Aí me abriram para tirar os órgãos, fazer a lavagem Tá. e tal. Aí veio a morte do meu pai, Uma coisa seguida. da outra. seguida a outra. E nisso, quando ele faleceu, eu estava me recuperando da cirurgia. Tinha 9 meses. E nessa recuperação, mexeu com o meu emocional, né? Então, o médico me infeccionou novamente, teve que me reabrir Oh, Deus. para fazer a lavagem geral dos órgãos. Meu Deus. Então, nessa lavagem toda, que foi tirado os órgãos para lavar, tirou 2,5 litros de secreção que eu pus, né? Caramba. Então, Você estava Jesus- literalmente já com o pé na cova. isso, senhor. Então, Jesus... Aí eu falei assim, meu Deus. Nessa situação você teve que fazer uma coisa que talvez você não praticou antes, que era se humilhar, que era Isso. e demonstrar sua dependência total de Deus, Isso, exatamente. tirando realmente o seu foco de pessoas, inclusive de você mesmo, né, de Isso, família, sim. de tudo, De tudo. e só a salvação. A salvação. Eu falei, Minha salvação é mais importante. mais importante, porque se eu morresse daquele jeito, minha alma estava no inferno. Bem, vocês vão acompanhar agora imagens do casal. Foi o segundo dia mais feliz da sua Mais vida. feliz da minha vida. É interessante. bicho. Olha só, ela que vivia desconfiada das obreiras, olha quem são Isso. as companheiras, as convidadas de honra, as Isso. damas, né? Isso, senhor. Essa é a dama de honra ali que Dama, chama? Sim, dama de honra. Ela hoje é esposa de pastor, está aqui em São Paulo. Que bom, fico feliz. E o casamento da gente foi assim, bispo. Eu Não tinha planejamento nenhum. Foi tudo assim, pela fé. Isso. A gente já era obreiro já e eu pensava ter meu próprio negócio. Aí eu saí da empresa para botar meu próprio negócio. Aí um dia, eu estava assim do altar e aí o Espírito Santo falou assim comigo assim, foi assim uma voz forte assim no meu pensamento assim, uma coisa até que me deu um gozo na alma. Assim, eu quero você ali. Aí eu olhei assim para o altar, vi o pastor e depois eu olhei para o povo. Aí foi quando... Durante a reunião, Sim, senhor. Aí foi quando eu veio essa certidão, eu quero você me servindo no altar. olha só, hein, obreiro, você que está focando só na vida profissional, na vida financeira, e você, como Etevaldo, está tendo a oportunidade de prosperar, mas Deus quer lhe usar no altar. Não ignore esta voz. Etevaldo foi sensível, mesmo numa reunião, o pastor pregando, o povo Foi. ali assistindo. Foi. E Deus, ele com planos, né? Eu vou Sim, abrir meu senhor. negócio, eu vou prosperar, eu vou trabalhar por conta, mas uma voz lhe falou, olha, eu quero você ali, 100%. Sim, né? senhor. Aí eu peguei os tempos da igreja, mas antes eu chamei ela e falei assim, Sheila, vamos casar para servir a Deus. Tem fé? Ela disse, tenho. Aí eu peguei o valor dos tempos e coloquei no altar.
Sacrificou. Sim, senhor. Ninguém lhe pediu. Não, senhor, não. E ao invés de você usar para preparar o casamento, as coisas, isso. tudo que vocês iriam precisar para uma festa de casamento, vocês colocaram no altar. Não tinha campanha, não tinha nada. Para abençoar o casamento. Uhum. Porque eu entendi o seguinte, quando houve o casamento, Maria foi convidada, os discípulos foram convidados, Jesus também foi convidado. Uhum. E o casamento ia a mil maravilhas, né? Uhum. Até que surgiu o problema. Aí quem é que estava lá para resolver o problema? Senhor Jesus. Então, se eles não tivessem convidado Jesus... Teria acabado a alegria. Exatamente. Eu entendi, como a igreja sempre ensinou, que a base é vida com Deus, casamento. Então, eu entendi, se eu tiver uma vida com Deus, tiver um casamento sólido, já era, vai arrebentar. Então, eu fiz isso pelo meu... Eu fiz esse sacrifício material nessa fé. Eu não me preocupei em fazer festa, nem comprar móveis, nem alugar casa, nada disso. Eu manifestei a fé sobrenatural. Quero estar bem casado. Isso. Para que outras pessoas tenham a mesma alegria Sim, senhor. que eu tenho. E hoje você é um pastor da igreja. Foi algo assim sobrenatural. No dia do casamento, essas imagens aí, quem fez o bolo, quem preparou aquela rosa de papel crepom, não sei se está aí, corredor, as obreiras que fizeram, fez o bolo, refrigerante, fez a festa lá mesmo na igreja. Ia ser no sábado, os nossos certificados, olha as obreiras lá. Papel crepom. Papel crepom, elas que fizeram. Olha a Jaqueline ali, essa Jaqueline aí ela é do grupo jovem, ela e a Cristianinha aqui, disse, seu Etevaldo, dona Sheila, seu Etevaldo, quer dizer, respeito, né? Dos obreiros. Tem outros obreiros mais, senhor de Jalma, é bom falar o nome de alguns não, senão outros vou esquecer o nome aqui, vai ficar com ciúme. Pois sim. E aí ia ser no sábado, aí o pastor falou assim, não vou poder fazer seu casamento, porque vai ter reunião de obreiros na catedral. Sim, senhor. Aí fez no domingo, teve a reunião normal, Santa Ceia nessa época, depois que acabou tudo, aí ele fez a cerimônia. Aí depois que acabou tudo, que a gente abraçou os obreiros, agradeceu, eu deixei ela sentada no último banco e disse assim, fica aqui que eu vou conseguir uma casa pra gente ali. Aí eu saí, procurando casa para alugar. Sim, não, é algo assim, que eu já fico assim, poxa, não sei como é que eu fiz aquilo. Mas eu entendi que foi o sacrifício, foi a dependência de Deus. Uhum. Aí eu consegui alugar uma casa sem como é fiador? Sem fiador. E consegui um colchão, um fogão, vamos para dentro. Aí, bicho, na segunda-feira, alguém ligou para a casa dela perguntando, a dona Sheila não está doente, não vai trabalhar não? Não, ela já estava empregada já. E nem sabia. E nem sabia. Quanto tempo depois vocês entraram na obra? Bicho, é mais ou menos 8, 9 meses. Foi impressionante isso. Estão na obra há quantos anos já? 23 anos. 23 anos. 23 anos. 23 anos de casados, 23 anos de... 23 anos e alguns 8 meses de casados. Está aí a prova de que quando realmente há um casamento com Deus, a gente não consegue conter esta alegria. A gente quer que essa alegria chegue a outros. Por isso, prepare-se para o dia 23, prepare a sua aliança. Eu já vou falar das dicas que você deve seguir para no dia 23 tirar o máximo de proveito dessa data que vai ficar marcada na história da humanidade. Deus vai derramar o Espírito Santo como nunca antes em toda a história. Você verá. Bem, agora eu queria que você acompanhasse a participação do bispo que vai estar conosco também, colocando aqui na entrada do Templo de Salomão uma gotinha do nosso azeite que nós temos orado e consagrado a Deus. Nessas duas primeiras vigílias, nós vamos estar na entrada colocando no seu frasquinho. Chegue cedo porque, faltando 10 minutos para as 18 horas, já estaremos fechando as portas aqui do Templo de Salomão. Deus abençoe todos vocês, servos e servas de Deus. Sábado passado eu coloquei um pouquinho do meu azeite dentro do azeite aonde nós estaremos. Eu estarei juntamente com os meus companheiros na frente da Porta Formosa, colocando uma gota do meu azeite, desse azeite que se misturou
dentro do seu frasquinho de azeite. Esse sábado, às 6 horas da tarde. Eu também coloquei um pouquinho do azeite de oliva aqui do meu frasquinho neste jarro e está misturado juntamente com o azeite de oliva dos demais bispos que estarão conosco neste sábado, na terceira vigília da coroa. Na oportunidade, o Bispo Macedo estará conosco realizando esta vigília que será memorável. Olha aqui as dicas que eu tenho para você. Acompanhe. Primeiro, jejuar, fazer o jejum de Daniel. Você que está se preparando para o domingo, dia 23, o grande derramamento, o avivamento do Espírito Santo. Segundo, preparar uma roupa nova, se puder. Caso não, pode ser uma roupa já usada, mas que seja melhor, bem lavada, bem passadinha. Terceiro, preparar uma aliança. Se você já está casado, como eu, há 28 anos, você então vai separar esta aliança a partir de domingo. A partir de domingo você vai separar esta aliança. Você não vai usar mais esta aliança. Vai colocar em um lugar separado e vamos orar. E no dia 23, em um dado momento na busca, nós vamos colocar no dedo. Domingo a gente vai falar mais ao respeito. Se você não tem uma aliança, você vai comprar, seja de ouro, seja de prata, de bronze, de metal. Quarto, fazer um voto de entrega, sabe? Esse voto de entrega, Bispo Irlan, é o que faltava na Sheila. Essa decisão de se entregar, não porque eu quero resolução de problemas, quero um casamento, quero uma família, mas essa entrega é porque eu quero te conhecer, eu quero te servir, eu quero ser filho teu. Porque a proposta é ter um casamento com Deus. Não existe casamento sem entrega. Ela casou com Deus e depois casou com Etevaldo e hoje são pais de muitos, porque através dessa união, quantas pessoas hoje não têm alegria da salvação? E quinto, trazer convidados para este dia tão especial. É importante que você traga então os seus convidados para participar deste dia que vai ficar marcado na vida de todos nós. Hoje é o 9º dia do jejum de Daniel. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Obrigado, Sheila e Etevaldo, pelo testemunho de vocês, que certamente ajudou a milhares de pessoas. Veja você, obreiro, colaborador, você evangelista, a importância da nossa dedicação à obra de Deus. Obrigado, Bispo Irlan. Eu vou agora para o cenáculo aqui no Templo de Salomão para ministrar a busca e o batismo. Vamos lá. E agora, o momento da busca ao Espírito Santo, direto do cenáculo do Templo de Salomão. Senhor Espírito Santo, desde o cenáculo, aqui no Templo de Salomão, nós abrimos as nossas mãos e estendemos os nossos braços em direção a milhares de pessoas que em São Paulo, no Brasil e no mundo, param tudo para agora te buscar, para agora derramar o seu coração perante o Senhor, expressando as suas angústias, os seus sonhos, as suas tristezas, como também as suas alegrias, e aqueles que agora expressam o desejo sincero em te agradar, em fazer a tua obra, em viver para ti, pois viver para si, para os outros e para o mundo, para a sociedade, eles já o fizeram. E agora, depois de anos ou depois de décadas de escravidão espiritual, psicológica, emocional, religiosa, eles decidem se entregar a ti e pedem agora que o Senhor se revele para eles. Ah, meu Pai, cada um agora levanta um altar a ti, seja em casa, na igreja, no trabalho, no hospital, seja no presídio, aonde quer que esteja alguém agora levantando um altar a ti, pois o altar, meu Pai, o Senhor instituiu o altar para que houvesse reconciliação da criatura com o Criador. Por isso o Senhor instruiu aos teus servos
que o sacrifício no altar teria que ser feito todos os dias pela manhã. Todas as manhãs e todos os finais de tarde, o altar, ele era acendido por meio do sacrifício oferecido a ti, por expiação dos nossos pecados, mostrando assim uma fé prática, uma fé sacrificial, uma fé bíblica, uma fé inteligente, uma fé no Deus vivo, que nos chama para a reconciliação, que nos chama para o sacrifício, para a entrega, por meio do arrependimento, para que haja perdão, para que haja salvação, para que haja união entre a criatura e o Criador. Ó meu Pai, todos os dias pela manhã, o altar tinha que ser usado como um lugar de culto, de serviço, como um lugar de renúncia, de entrega voluntária, para então o Senhor se manifestar. E ao pôr do sol, antes do pôr do sol, o mesmo altar recebia, naquele mesmo dia, os seus sacrifícios. E o Senhor se manifestava, e guiava, e abençoava, e protegia o teu povo. Hoje não é diferente. Todos os dias pela manhã nós temos que tomar a decisão de levantar um altar a ti ou não, de sacrificarmos para o Senhor, para nós mesmos ou para os outros. Como também todos os dias, ao fim da tarde, nós temos que decidir a quem vamos obedecer, nos sujeitar, se vamos continuar no erro ou se vamos reconhecer as nossas falhas e te pedir perdão e oferecer a ti o nosso sacrifício voluntário. Hoje, meu Pai, o sacrifício é muito mais que animais. Hoje o nosso sacrifício é a nossa própria vida. Nós decidimos renunciar tudo por amor a Ti. Decidimos negar a nós mesmos para fazer a Tua vontade. Então receba esta vida agora. Receba este homem, esta mulher, este obreiro, este colaborador, este evangelista, este membro de um dos muitos grupos que há na igreja, seja o grupo jovem, o grupo da saúde, seja, meu Deus, o grupo que trabalha com os jovens do socioeducativo ou nos presídios, o grupo da depressão, seja qual for o grupo que esta pessoa faça parte, que neste jejum de Daniel ele seja renovado, ele seja fortalecido, ele seja avivado, para que o Senhor, meu Pai, seja então glorificado. Aleluia. Não permita que ninguém vá dormir com a sua consciência pesada. Não permita que ninguém vá dormir em pecado. Não permita que ninguém ignore a necessidade de te buscar, achando que já tem o suficiente, como fizeram aquelas virgens nécias que tinham a lâmpada, tinham o azeite, mas não tinham o azeite de reserva. Mesmo nós, bispos, pastores, que estamos, meu Deus, batizados com Teu Espírito, estamos fazendo este jejum para uma renovação, para um avivamento, porque queremos que aconteça no dia 23, meu Pai, um grande derramamento. Queremos que aconteça algo que nunca aconteceu em toda a história da humanidade, que no dia 23, quando esta pessoa coloque a aliança no dedo, o Senhor, meu Pai, venha confirmar, batizar, renovar a toda a Tua igreja, a todos os Teus servos, a todos que se chamam pelo Teu nome, que esta pessoa que pedia ao Senhor um sinal, uma direção, uma luz, que ele decida participar deste dia 23, domingo dia 23, o dia do casamento com o Senhor Jesus, e então seja cheio de Ti. Aleluia. Sim, meu Pai, nós queremos que aconteça coisas grandes, e não existe nada maior do que o batismo com o Espírito Santo. Não existe nada mais importante
Não existe nada maior e mais extraordinário do que o selo do teu Espírito. Então que isso aconteça, meu Pai, com todos que estarão conosco neste domingo, dia 23, seja aqui no Templo de Salomão ou em qualquer templo da Universal, que será como um altar, o altar do sacrifício, onde o Senhor descia por meio do fogo e se revelava para o teu povo por meio da tua misericórdia, perdão, da tua remissão. Em o nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço e te adoro e te louvo juntamente com os teus servos. Meu amigo, se você tem aí o frasquinho com azeite, pegue aí agora o frasquinho, unja a ponta da sua orelha direita, dizendo para Deus: meu Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero sempre inclinar os meus ouvidos para ouvir a tua voz e ignorar a minha própria voz, a voz do meu eu, dos meus sentimentos, das minhas emoções. Que eu sempre tenha os meus ouvidos, ó Deus, inclinados para ouvir, entender e praticar a tua palavra, que sempre será perfeita, agradável, maravilhosa. Aleluia. Te adoramos, meu Pai, te louvamos e consagramos os nossos ouvidos espirituais para ouvir e obedecer a tua palavra todos os dias da nossa vida. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu não sei se você já está realizando a sua leitura, o seu estudo sobre o ministério do Espírito Santo. E caso não, eu quero encorajá-la a adquirir este livro o quanto antes, que certamente vai enriquecer a sua vida espiritual em relação à importância do Espírito Santo. Eu estava lendo aqui sobre os dons espirituais, como por exemplo, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, da fé, o dom de cura, o dom de operação de milagres ou maravilhas, o dom da profecia, o dom do discernimento de espírito, o dom de variedades de línguas, quer dizer, falar em línguas estranhas, o dom de interpretação de línguas. Uma coisa interessante é que todos esses dons do Espírito Santo que é concedido ao servo não é para uso pessoal, não é para benefício pessoal. Diz assim, olha, em 1 Pedro 4:10, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. O Espírito Santo nos dá os seus dons para que a gente possa servir ao próximo. Deus batiza com o seu Espírito aqueles que querem servi-lo mais e melhor. Essa é a primeira condição para alguém receber o batismo com o Espírito Santo. Por isso, se você ainda não adquiriu ou se você ainda não iniciou a sua leitura do livro O Ministério do Espírito Santo, eu quero encorajá-lo a fazê-lo já. Não espere mais nenhuma hora. Adquira o seu através do Arca Center ou na Igreja Universal mais próximo da sua casa. Dê de presente este livro a alguém que se intitula Servo de Deus, seja da Igreja Universal ou não, para que ele venha enriquecer então a sua vida espiritual por meio desta leitura fácil e espiritual. Quero lembrar a vocês que neste sábado, na terceira vigília da coroa, o Bispo Macedo estará conosco. E é importante que todos estejam presentes em espírito de oração. Você que vai participar aqui no templo, chegue cedo, porque faltando 10 minutos para as 18 horas, já fecharemos as portas e você não terá como então participar caso você chegue em cima da hora ou atrasado. Prepare-se, porque essa vigília da coroa, a terceira, será a mais forte de todas. Nos veremos então na iurde ou nas nuvens.